Então, hoje vamos falar da nossa Parashat Shavua, Parashá Nassó. É uma Parashá que para as mulheres precisa muito cuidado, muita calma. Por favor, ninguém saia antes do final da aula, antes da gente explicar. Tudo vai ser explicado. Ninguém precisa ficar bravo aqui, nem ofendido, porque a gente vai ver de novo mais uma fake news aqui do povo judeu, que existe o machismo e as mulheres são desprezadas, e a gente vai, Bezrat Hashem, hoje esclarecer que não existe nenhum machismo, não existe nenhum tipo de preconceito com as mulheres, ao contrário, a gente vai mostrar o quanto o judaísmo cuida das nossas mulheres e o quanto realmente a Torá ela está preocupada que a gente tenha um comportamento sempre nos moldes mais elevados, sempre com muita santidade, e o quanto a Torá ela realmente cobra quando a gente acaba se desviando do caminho correto. Então, a Parashá Nassó, o nome, a palavra Nassó vem de carregar, mas também significa levantar alguma coisa. Então, da mesma forma que em português a gente chama contagem também de fazer um levantamento. Então, leavdil, né? Não misturando, por exemplo, o IBGE, o levantamento, né? Que estão fazendo o censo, mas a palavra Nassó, ela normalmente é usada como a contagem do povo, e simplesmente a contagem, o que tem a ver? Contar e levantar alguma coisa, literalmente erguer alguma coisa. Uma das explicações é que todo mundo que era contado era levantado, isso para mostrar que cada um soubesse que você não é simplesmente mais um número dentro do povo judeu, você tem a sua importância única e especial. Isso é muito importante numa geração que a gente tem tanto problema de autoestima. Então a Torá quer dar para cada pessoa a certeza que ela é única e especial. Então ela era literalmente levantada durante essa contagem. Então, isso é um ponto do levantamento. Outro ponto é que uma coisa é um bando de pessoas vivendo juntas. Outra coisa é realmente pessoas reunidas com um único ideal, com um único objetivo. Então, quando o povo judeu ele começa a ser contado, eles estão saindo de indivíduos independentes para um grupo. Isso representa uma elevação do povo judeu. O povo não é simplesmente um grupo de pessoas que estão vivendo juntos. Agora a gente é uma única unidade, nós somos um único povo, com um único objetivo, e todo mundo vai se ajudar para a gente cumprir os nossos objetivos. Por isso, essa linguagem de elevação, estamos saindo de pessoas isoladas para um único povo, e a gente comentou bastante isso na semana passada, que a gente falou de Ish Ehad Belev Ehad, o povo inteiro vivendo como se fosse uma única pessoa, em um só coração, e tudo isso é o pré-requisito para a gente poder receber e transmitir a Torá para as futuras gerações. Por que a Parashá ela chama Nassó, o levantamento, a contagem? Porque a gente vai continuar a contagem que começou na semana passada. A gente começou a contagem das tribos do povo judeu, mas a gente mencionou na Parashá Bamidbar que Deus explicitamente pediu para a tribo de Levi não ser contada junto com o resto do povo. A tribo de Levi é uma tribo especial, uma tribo que dedicou a vida para estudar a Torá, para a elevação do caráter, para o trabalho, para se tornar pessoas melhores. Então, eles são chamados a legião de Deus, como se fosse o exército particular de Deus. E Deus está falando, eu não quero misturar essa legião tão especial com a contagem do resto do povo. Então, na aula passada, a gente terminou, na semana passada, na Parashá Bamidbar, a tribo de Levi, ela é separada em 3 famílias. A família de Keat, a família de Gershon e a família de Merari. Os Leviim, eles vão ser os responsáveis por todo o serviço do Mishkan. Então, tudo que era feito, todos os serviços, as oferendas, eles vão ser os responsáveis. E dentro da tribo de Levi, em especial, a família do Aron a Cohen. Então, o Aron,
a gente tem que lembrar, o irmão de Moshe, ele também é da tribo de Levi, e a família dele foi escolhida para serem os Koanim. Mas a tribo de Levi, como um todo, eles também participavam dos serviços que eram feitos no Mishkan, futuramente no Beit HaMikdash. Por exemplo, um dos serviços da tribo de Levi, eles cantavam, eles faziam cânticos. Então, imagina como devia ser muito bonito toda a avodá, todo o serviço que era feito no nosso Beit HaMikdash, com os Leviim fazendo cânticos para Hashem durante os korbanot, durante os serviços que eram feitos lá no Beit HaMikdash. Então, na semana passada, a gente falou que a família de Keat, dentro dos Leviim, eles eram os responsáveis por carregar os utensílios, os principais utensílios. Então, por exemplo, o Aron HaKodesh, aquela shulchan de ouro, a mesa de ouro e a menorá de ouro, tudo isso era carregado pela família de Keat. Então, a gente mencionou na semana passada que o Mishkan ele era completamente desmontável. Então, quando eles acampavam, eles montavam o Mishkan. Quando eles viajavam no deserto, o Mishkan tinha que ser todo desmontado e as partes eram divididas entre essas três famílias de Leviim. Então, a família de Keat, a gente viu na Parashá passada, eles carregavam essa parte dos principais utensílios do Mishkan, que eram o Aron, que era a Shulchan e que era a Menorá. Depois disso, nessa semana, começa a falar da família de Gershon. Então, Gershon, eles carregavam as coberturas e as cortinas. O Ohel Moed, se a gente pegar nos Humashim, a tradução seria a tenda da assinação. Era a parte mais importante do Mishkan, era a parte onde ficavam justamente esses utensílios, entre aspas, mais importantes, que eram, como a gente mencionou, o Aron HaKodesh, a Shulchan. Isso ficava numa estrutura que era feita com pilares de madeira revestidos de ouro, e eles eram cobertos com 3 tipos de coberturas diferentes. Então, essas coberturas, que eram, na verdade, tapeçarias feitas de lã, feitas de pelo de cabra e feitos de couro de alguns tipos de animal, inclusive um animal chamado Tahash, que era um animal multicolorido e que ele é um animal que já está extinto, é um animal que existiu só justamente para essa função específica de oferecer a pele dele, o couro dele, para fazer o nosso Mishkan. Então, essas coberturas e também todas as cortinas, a Parohet, aquela cortina que separava entre o Kodesh e o Kodesh HaKodashim, que isolava aquele lugar mais sagrado onde ficava o Aron HaKodesh. Tem uma outra cortina que ficava na entrada do Ohel Moed e uma terceira cortina que delimitava todo o Mishkan. Então, essas cortinas eram carregadas pela família de Gershon. Então, uma família da tribo de Levi, e a terceira família da tribo de Levi, que é Merari, eles carregavam o resto da estrutura. O que é o resto da estrutura? Os pilares, as tábuas e os adanim, aquelas bases de prata onde se apoiavam os pilares, as tábuas e isso que dava toda a sustentação, toda a estrutura do Ohel Moed. E também em volta também tinham tábuas que eles vão dar a sustentação para essa cortina que delimitava o Mishkan. Então, isso é a primeira parte da Parashá, que define qual é o trabalho exatamente de cada uma das famílias, e depois disso é feita finalmente a contagem da tribo de Levi, através de cada uma das famílias, família de Keat, família de Gershon e a família Merari, e o total de Leviim que fazem parte de Am Israel. Depois disso, a Parashá ela passa para explicar um pouquinho da pureza do acampamento do povo judeu. Então, não era simplesmente, de novo, não é que era um amontoado de pessoas vivendo
A gente falou muito na Parashá Bamidbar de toda a organização das tribos, como elas viviam, e o próprio, a gente vai ver Bezrat Hashem na Parashá Balak, quando Bilam ele olhou para o povo judeu, para os acampamentos, e ele quis fazer uma maldição, saiu uma brachá da boca dele, como eram bonitos os acampamentos do povo judeu, como eles se respeitavam, eles tinham cuidado com a tzniut, com o recato de cada família, cada um cuidando da sua vida e não da vida dos outros. Baruch Hashem, a gente vê que naquela época não tinham redes sociais, né, que ninguém ficava cuidando da vida dos outros, cada um se preocupava só em cuidar da sua própria vida, e disso saiu uma grande brachá do profeta Bilam. Ele quis amaldiçoar, mas quando ele viu a beleza do acampamento do povo judeu, e o povo fica em volta, por dentro ficava os Leviim e no centro ficava o Mishkan. Então a gente mostrando também o centro do povo judeu tem que ser a Torá, tem que ser a santidade, tem que ser a Kedushá, e isso sempre acompanhou o povo judeu, sempre a Torá foi o nosso centro, sempre a Torá foi o nosso guia principal. Então, esse acampamento, ele deve ser mantido com Kedushá, com santidade. Então, a Parashá ensina para a gente que pessoas que estavam no estado de impureza espiritual, por exemplo, a pessoa que ela fez Lashon Hará e ela ficou com tsarat, ficou com aquela doença que a gente falou bastante nas Parashiot, Tazria e Metzorá, essa pessoa está espiritualmente impura, ela tinha que sair dos acampamentos, ela não pode ficar, entre aspas, impurificando o acampamento. E existe santidade também, interessante que até quando as pessoas tinham que fazer suas necessidades, tem leis, a pessoa tinha que sair com uma pá na mão para cavar um buraco, para cobrir, para não deixar sujeiras no acampamento do povo judeu. Então a gente vê impressionante o quanto a Torá ela é cuidadosa com toda a parte também de higiene. Então a gente vê, é muito interessante, se a gente pega um pouquinho, voltar na época da peste bubônica, quando no mundo morreram milhares de pessoas, muitas vezes os judeus foram acusados de ter espalhado a peste bubônica, porque começaram a perceber que os judeus morriam muito menos do que as outras pessoas. E um dos principais motivos é que as leis da Torá, elas prezam pela higiene, pela organização, e muitas vezes os judeus, através disso, a gente tem que toda hora estar lavando as mãos, a gente tem que se lavar, se banhar para o Shabat, para os Hagim. Então, tudo isso acabou fazendo com que muitos judeus acabassem não se contaminando, e porque a principal forma de se contaminar era justamente o contato com as sujeiras, com coisas contaminadas, e que Baruch Hashem, através das mitzvot da Torá, a gente escapava disso. Isso explica muito porque que toda vez que a gente está cumprindo as mitzvot, a gente tem um ganho verdadeiro para o Olam Habá, mas também nesse mundo a gente acaba vivendo de uma maneira muito melhor. Por mais que pareça, mas viver com judaísmo, viver com mitzvot, só fica me limitando, e eu tenho leis para fazer tudo, e eu tenho que fazer de acordo com o que a Torá falou. No fundo, a gente vai vendo que também no Olam Hazé, também nesse mundo, a gente vive de uma vida muito mais organizada, muito mais tranquila, e a gente vai vendo na prática os benefícios que a gente tem de tudo isso. Mas todos aqueles que estão impuros, outro exemplo que a Parashá traz, alguém que é Zav e Zavá, homens e mulheres que têm certas emissões de líquidos do corpo ou sangue, que isso não se trata aqui de alguma coisa fisiológica, e sim de alguma coisa espiritual. Essas pessoas tinham que sair do acampamento pelo tempo que eles precisam de purificação, e só depois eles podiam voltar. O acampamento do povo judeu deve ser um acampamento Kodesh, tem que ter santidade. Assim também tem que ser as nossas casas, a nossa vida. O centro da nossa vida tem que ser a Torá. Na nossa casa deve ter Kedushá, deve ter harmonia, deve ter Shalom. Então a gente tem que aprender aqui da forma como o povo judeu acampava. A gente deve aprender como viver a nossa vida também dentro das nossas casas.
Outro assunto também que a Parashá vai trazer, algumas oferendas, alguns korbanot que eram oferecidos quando uma pessoa fazia falsos juramentos, quando a pessoa jurava alguma coisa que era mentira. Então ele tem que, depois quando ele confessa, se ele confessa que na verdade, porque não tem como realmente saber se a pessoa ela jurou alguma coisa, a gente vai confiar no juramento dela. Se essa pessoa depois ela faz tchuvá, ela se arrepende e ela assume, ela fala, olha, na verdade eu jurei em falso, ela tinha que levar um korban, isso vai trazer expiação para ela e ela vai entender a palavra, olha que interessante, a palavra leodot significa agradecer e leit vadot significa confessar alguma coisa. Qual é a conexão de Odaá, de você agradecer e de você confessar o vidui? Vidui é o mesmo shoresh, a mesma raiz de agradecimento. Quando a pessoa ela começa a entender quanta coisa boa Hashem fez para ela, quanta brachá ela tem na vida, o simples fato dela estar viva, estar andando, estar respirando, uau, quanta brachá que a gente tem de Hashem, isso ajuda a pessoa, a gente está vendo isso, inclusive Mina Shamayim, a gente está estudando no Orchot Tzadikim, a gente está no capítulo da Tchuvá, isso é uma das coisas que desperta a Tchuvá no coração das pessoas, é justamente perceber quanta brachá eles têm na vida, como que eu posso não seguir o caminho de Hashem, tendo tanta brachá, quando Hashem ele me manda tantas coisas boas, como que eu não vou agradecer, como que eu não vou viver de acordo com a vontade de Hashem? Isso vai dar uma virada na vida da pessoa e ela vai querer andar nos caminhos de Hashem. Então aqui também, quando a pessoa reconhece as bondades de Hashem, ele vai acabar confessando tudo que ele faz de errado. A confissão na Torá, a gente sabe que é só entre a gente e Hashem, não precisa confessar seus pecados para nenhuma outra pessoa, e a gente, Bezrat Hashem, através disso, a confissão é uma das partes mais importantes da Tchuvá. Mas por quê? Deus já sabe tudo. O que significa você confessar alguma coisa? Se Hashem ele já sabe tudo, Hashem ele já sabe tudo, mas a gente vive uma vida inteira sempre se justificando, sempre a gente está certo, sempre os outros estão errados. Então a gente tem aqui uma das partes mais importantes da Tchuvá, quando a gente pode reconhecer que realmente a gente fez uma coisa errada e a gente quer mudar a nossa vida. Então por isso que aqui na nossa Parashá, aquele que fez um falso juramento e agora ele está arrependido, ele vai fazer tchuvá e ele vai trazer um korban para limpar, para expiar esse grave erro que ele fez de fazer um falso juramento. Depois disso, a Parashá fala sobre os matanot keuná. Mais uma vez, algumas vezes a gente já mencionou, a Torá repete várias vezes os matanot keuná. O que são matanot keuná? Os Koanim, eles vão se dedicar só para a parte espiritual, eles vão ajudar o resto do povo, eles vão fazer todos os serviços do Mishkan e os Korbanot, e eles não vão ter tempo para o seu próprio sustento. Então, da onde vão viver os Koanim? O resto do povo tem uma obrigação social. Olha que incrível o quanto a Torá, a gente acha que são ideias modernas, essa preocupação social. Não é moderno, a Torá há 3.300 anos já ensinou isso para a gente tem uma responsabilidade social. Se o Cohen, ele passa o dia cuidando das tuas necessidades, você vai ajudar ele, você vai dar presentes para ele. Então, a gente sabe que tem muitos matanot keuná, são no total 24 presentes que a gente vai dar para os Koanim. Por exemplo, o Maser, a gente vai tirar uma parte da nossa produção e a gente vai dar para os Koanim. Quando a gente vai fazer o Reshit Agez, quando você vai cortar, vai tosquiar as ovelhas, a primeira parte da tosquia, isso é doado para os Koanim, eles recebem parte dos Korbanot, eles podem comer aqueles pães que ficam na mesa de ouro, o Lehem Apanim. Então, 24 presentes da Torá para os Koanim poderem ter o seu sustento. O resto do povo vai se preocupar. Vamos começar a ter a Karatatov, começar a perceber todas as coisas boas que a gente recebe dos outros,
e saber retribuir. Se você recebe tanto do Cohen, agora está na hora de você retribuir para ele. E quando você vai em Yom Kippur, tem o Cohen Gadol, que ele faz todo o serviço para limpar as tuas transgressões. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é dar a nossa parte, uma parte da nossa produção para os Kohanim, para eles poderem se sustentar. Logo depois, e a gente vai começar agora a conectar todos os assuntos da Parashá. Olha que incrível! Vem um assunto um pouco polêmico, mas como a gente falou no começo da aula, por favor, ninguém saia no meio da aula, para não sair aqui sem entender exatamente, porque realmente é um ponto um pouco que causa muitas dúvidas e às vezes causa revoltas, que é o caso da Sotá. Sotá é uma mulher que ela é suspeita de cometer adultério, e essa mulher tem que passar por uma cerimônia onde ela acaba realmente passando por uma vergonha muito grande, e a gente precisa entender realmente por que a mulher é submetida a isso, como que funciona essa cerimônia, e a gente vai entender que justamente é o contrário do que parece, é fake news total, só para falar mais uma vez, olha como o judaísmo é machista, você acha que Deus ia fazer uma coisa dessa? Teve uma vez, eu mando um e-mail da Parashat Shavua, já devem fazer, Baruch Hashem, uns 20 anos. E uma vez eu recebi um e-mail extremamente mal educado de um leitor que estava revoltado. E ele me escreveu nesse e-mail se eu tinha mostrado que eu escrevi para minha mãe e para minha avó, que elas teriam vergonha de mim. Como que eu escrevo uma coisa dessa? Que um louco lunático, uma pessoa que é ciumenta num nível descontrolado, ele vem acusar a esposa de adultério e agora essa mulher ela vai ter que passar por um processo de humilhação pública. Isso é um absurdo. E depois que eu respondi, eu falei para ele que ele podia mostrar minha resposta para a mãe e para a avó dele, que ele não ia se envergonhar e elas iam ficar muito contentes de escutar a visão do judaísmo sobre o que está acontecendo aqui na cerimônia de Sotá. Então vamos entender aqui, muita calma nesse momento. Sotá é uma situação muito específica quando um marido ele já está desconfiado que a mulher ela está tendo um relacionamento muito próximo com outro homem, ela já está demonstrando através das atitudes dela que esse relacionamento já está passando todos os limites permitidos. Então esse marido ele vira para a esposa e fala na frente de testemunhas. Então prestem muita atenção o quanto é uma situação muito restrita, não é qualquer louco que está com ciúmes da esposa. É alguém que na frente de testemunhas ele chamou a atenção da esposa e falou, por favor, eu não quero mais que você fique sozinha com esse homem. Quer dizer, ele deixou bem claro para ela quem é a pessoa e mesmo assim essa pessoa se trancou, não simplesmente encontrou a pessoa, ela com testemunhas viram ela entrando numa sala fechada e trancando a porta exatamente com aquele homem que o marido tinha proibido ela de ter contato. Então, isso é o caso de Sotá. Aqui a gente tem um problema técnico. Loleno, uma mulher que ela cometeu um ato de adultério, ela está proibida para sempre para o marido e para o adúltero também, para os dois. Tanto para o marido quanto para o homem que ela teve relações, ela está proibida para sempre para os dois. Então, o marido imediatamente tem que se divorciar dela e ela não pode mais casar de novo, nem com o marido e nem com o homem que ela teve esse relacionamento. Essa mulher não teve testemunhas que ela teve uma relação adúltera, porque se ela tivesse testemunhas da relação adúltera dela, isso é pena de morte pela Torá. Ela seria morta pelo Beidin, porque isso é uma das transgressões da Torá, que a punição é pena de morte. Não estamos aqui falando que teve testemunhos do ato. O ato não teve testemunhas, mas tem testemunhas que essa pessoa ela se trancou com aquele homem que o marido já estava suspeitando e que o marido pediu para ela não se trancar.
Então, aqui a gente tem, em termos técnicos dos nossos sábios, a gente tem raglain ladavar, a gente tem indícios muito fortes que essa mulher cometeu um ato de adultério. Então, quer dizer, ela se colocou numa situação que, infelizmente, ela criou uma suspeita sobre ela e essa suspeita não tem como a gente resolver. Então, tecnicamente, essa mulher está proibida para o seu marido. Enquanto ela não resolver essa situação, enquanto ela não demonstrar que ela é inocente, ela está proibida para o marido. Então, toda essa cerimônia chamada sotá, na verdade, não é a intenção de humilhar publicamente a mulher. A intenção da cerimônia qual é? Inocentar essa mulher para permitir que ela possa voltar a viver com o marido dela. Aqui estão me perguntando como a gente lida com essa situação nos dias atuais. Infelizmente, a gente não tem paralelos hoje em dia, porque essa cerimônia de sotá, ela é feita justamente dentro do Mishkan, ou futuramente dentro do Beit HaMikdash, e envolvia um milagre aberto. A gente já vai entender qual é o milagre aberto que acontecia nessa situação, e hoje em dia, infelizmente, a gente não tem como realmente resolver essa situação. Provavelmente, se acontecesse essa situação hoje em dia, a mulher estaria talvez proibida para o marido por essa suspeita e todos... E, de novo, não é como esse leitor indignado me escreveu, não é simplesmente um marido que deu um acesso, deu uma loucura nele, um ataque de ciúmes. Não é essa situação. Estamos falando de testemunhas, estamos falando de avisos, estamos falando de alguém que, em plena consciência, com controle total dos seus atos, intencionalmente está se colocando numa situação de dúvida. Então, essa mulher, ela vai ter que procurar o Cohen Gadol, o marido, na verdade, vai levar ela para o Mishkan, e agora ela vai ter que passar por essa cerimônia de sotá, porque ela vai ter que ser verificada se ela fez ou não fez a transgressão. Vamos só fazer uma pausa aqui, e a gente já viu esse fenômeno acontecendo no povo judeu. Não é uma novidade o que a gente está falando agora. Vamos voltar um pouquinho no tempo. A gente viu na Parashá Ki Tissá, a gente viu o povo judeu no Sefer Shemot, a gente viu o povo judeu, infelizmente, capotou, não vou dizer nem tropeçou, eles capotaram 40 dias depois da entrega da Torá do Har Sinai. Eles fizeram uma das piores transgressões da história, eles fizeram o bezerro de ouro. Então, a gente já explicou bastante, não é o nosso assunto da Parashá, mas o bezerro de ouro, a grande maioria do povo judeu não fez o bezerro como uma idolatria, fez como um novo intermediário no lugar de Moshe Rabbeinu. Por mais que foi muito grave, isso não tem pena de morte. A pena de morte na Torá é quando alguém faz idolatria. Mas para você poder aplicar a pena de morte, você precisa de duas coisas. Você precisa de atrair, você precisa avisar a pessoa antes dele fazer esse ato, que esse ato é errado e ele é punido com a morte, e precisa de duas testemunhas. Essas duas testemunhas precisam ver a pessoa fazendo esse ato. Uma parte muito pequena do povo judeu, estamos falando de 3 a 4 milhões de pessoas. A Torá fala que 3 mil pessoas fizeram idolatria. Quer dizer, elas tiveram atrair, elas foram avisadas e elas tiveram testemunhas, elas fizeram em público idolatria. Essas 3 mil pessoas foram mortas pela tribo de Levi. A tribo de Levi fez o papel do Beidin, do tribunal judaico, que aplicou uma pena de morte prevista pela Torá. Depois disso, a Parashá Ki Tissá fala de uma grande magefá, uma grande praga que matou um certo número de pessoas. A Torá não explicita quantas pessoas morreram nessa magefá, nessa epidemia, nessa praga, mas Urashi explica para a gente que essa epidemia era para matar as pessoas que eles foram vistos fazendo a idolatria, mas eles não receberam advertência, não receberam atrair,
Então, o Beidin não pode matar uma pessoa nessas condições. Publicamente, eles fizeram idolatria, mas não foram advertidos antes. Então, aqui recaiu uma mitab dei shamayim, uma morte celestial. Deus mandou uma praga e que matou essas pessoas. A Torá não fala o número de pessoas que morreram nessa praga. E, finalmente, Moshe Rabbeinu fez uma coisa muito estranha. Ele pegou o bezerro de ouro, ele derreteu o bezerro, ele depois moeu, transformou aquele ouro em pó, ele jogou esse ouro em pó na água e ele fez o povo judeu beber essa água com ouro. Para que ele fez o povo beber água com ouro? Qual que é a ideia de Moshe Rabbeinu? Justamente essa água com ouro, quando a pessoa bebia essa água, isso checava se por acaso essa pessoa tinha feito idolatria escondido, porque algumas pessoas fizeram idolatria do bezerro de ouro, mas dentro de casa, não tem nem testemunhas e muito menos aviso. Então, essas pessoas não tem como você condenar se você não sabe que ela fez, já que ela não fez publicamente, ela fez dentro de casa. Então, essas pessoas, quando bebiam essa água com ouro dentro, essas pessoas morriam. A água, ela checava se a pessoa ela era inocente ou se ela era culpada de ter feito idolatria. Então, voltando aqui para o nosso caso de Sotá, também essa mulher, não tem como a gente saber se essa mulher ela tinha cometido ou não tinha cometido o adultério. A gente tem aqui muitos indícios, a gente tem o aviso, a gente na frente de testemunhas, a gente tem testemunhas que viram ela se trancando, quer dizer, não foi fazer nenhuma mitzvah se trancando com o homem que o marido proibiu ela de ter contato, porque já estava com uma suspeita de alguma coisa. Então, essa mulher com certeza não foi fazer um ato, uma mitzvah lá dentro. Já tem o que a gente chama de raglaim ladavar, já tem indícios fortes. Agora, ela precisa provar a inocência dela. Ela vai beber uma água, que era água do Quior. O Quior, vamos lembrar, é um mérito muito grande das mulheres. É para lembrar o mérito das mulheres no Egito, que elas arriscavam a vida delas, elas queriam continuar tendo filhos, elas se embelezavam para os maridos, elas querem que os maridos, mesmo que eles estavam cansados, eles queiram continuar tendo filhos. Eles usaram as mulheres usavam esse espelho como um utensílio para fazer a vontade de Hashem. Então, agora, esses utensílios que viraram o Quior, aquele lavatório, desse lavatório vai ser usado a água para essa mulher que, infelizmente, agora está no caminho contrário, está no caminho de ir contra a continuidade do povo judeu, e ela vai beber essa água junto com um pouquinho da areia do chão do Mishkan, quer dizer, uma areia que tem uma certa santidade. E fora isso, o Cohen Gadol, o Cohen que está fazendo a cerimônia de Sotá, ele vai fazer uma maldição para essa mulher, que se essa mulher ela realmente cometeu o ato de adultério, então que ela vai ter uma morte terrível, a barriga dela vai cair. Tem várias explicações exatamente o que acontecia, mas era uma morte terrível que essa mulher ela passava na vida. Então, o que acontece? O Cohen, ele falava isso para a mulher tinha que responder amém ve amém. Por que duas vezes amém ve amém? Porque um amém que agora ela não fez nada de errado, e o outro amém, ela também está jurando que ela nunca fez anteriormente. Quer dizer, outros casos que talvez não foram vistos por testemunhas, ela está incluindo aqui nesse juramento dela, que também não teve nenhum caso anterior, que teve aqui algum caso de adultério, e ela vai beber essas águas. Olha que interessante, o nome de Deus era escrito num pergaminho que continha essa maldição, e esse pergaminho também era mergulhado nessa água. Então, a gente está apagando o nome de Deus, é proibido fazer isso. A gente sabe que tem uma proibição, qualquer documento, qualquer papel, onde aparece o nome de Deus, isso deve ser levado para gnizar, isso deve ser enterrado, é proibido a gente apagar
qualquer um dos nomes de Deus que estão escritos. Então, como que aqui foi permitido apagar o nome de Deus? Olha que resposta maravilhosa. O nome de Deus, por que é permitido aqui a gente apagar? Um dos nomes de Deus é Shalom. Um dos nomes de Deus é paz. Para trazer a paz de volta entre o marido e a esposa, Deus permitiu que o seu nome fosse apagado. Então, na verdade, a gente não está apagando o nome de Deus, eu estou mudando um nome de Deus para outro nome dele, que é o Shalom. Uma família que tem Shalom do marido com a esposa, nessa família tem a presença de Hashem. Então, Deus está permitindo, olha só, entre aspas, Deus está diminuindo sua própria honra para que tenha a paz entre o marido e a mulher e ela possa provar a sua inocência e possa voltar a viver com o seu marido. Então, a mulher, depois que foi apagado esse pergaminho naquela água, a mulher vai beber essa água e essa água vai checar se essa mulher realmente é inocente ou se essa mulher ela realmente era culpada de adultério. Se Deus nos livre, ela tivesse cometido adultério, ela tinha uma morte terrível, ela não é obrigada a beber essa água. Se essa mulher realmente cometeu adultério, ela pode se recusar a beber essa água, ela fica proibida para sempre para o marido dela, mas ela não é obrigada a, entre aspas, o que a gente chama hoje em dia de produzir provas contra ela mesma e acabar tendo uma morte terrível. Então, normalmente, a mulher que tomava essa água é porque ela realmente era inocente. Então, a ideia dessa água não é incriminar a mulher, não é humilhar essa mulher, era provar a inocência dela. Ah, mas Rav, essa mulher acabava sendo humilhada, era uma cerimônia pública. Por que era uma cerimônia pública? Era para chocar as pessoas, era realmente para as pessoas entenderem, olha onde nossos maus atos podem levar a gente. Por causa de alguns minutos a mais de prazer que a pessoa quer ter na vida, ela destrói a família dela. Olha a vergonha do marido, a vergonha dela mesma, a vergonha que ela causa para os filhos, porque por alguns instantes de prazer, você destrói o que você levou uma vida inteira para construir. A ideia era chocar. A Torá quer que as pessoas saiam de lá chocadas, que realmente vê aonde chega o nível de descontrole e as consequências desse descontrole. Então, a mulher ela não estaria proibida de se casar com outro homem que ela era suspeita. Talvez aqui também teria uma proibição dela casar com o homem que tem a suspeita que ela cometeu adultério, mas ela poderia casar com qualquer outra pessoa se ela se recusa a fazer. Mas a verdade é que, infelizmente, é uma mulher que dificilmente alguém vai querer casar com ela depois dela ter demonstrado publicamente que, muito provavelmente, ela cometeu um ato de adultério. Então, só para a gente entender aqui, uma pergunta muito grande que tem. Logo depois que essa mulher ela provou a inocência dela, ela bebeu essas águas que a gente chama de águas amargas, ela bebe essa água, ela prova a inocência dela, ela recebia do Cohen uma grande brachá, que ela vai ter filhos. E essa brachá é uma brachá tão forte que os nossos sábios falam que a Haná, a mãe do profeta Shmuel, ela não conseguia ter filhos, ela foi pedir uma brachá para o Cohen Gadol, e ela falou para o Cohen Gadol, olha, ou você me dá essa brachá, ou eu vou fingir que eu cometi um adultério, só para vir aqui tomar essas águas, para provar que eu sou inocente, você vai ter que me dar essa brachá. Entre aspas, ou você me dá essa brachá por bem, ou eu venho aqui por mal receber essa brachá, só para a gente entender que aqui é uma brachá muito forte. Aqui estão me perguntando se para o homem tem alguma punição. A verdade é assim, os homens eles não têm a proibição de casar com mais de uma mulher. Então, não existe o conceito do adultério, do homem casar com mais de uma mulher. Mas o adúltero, quando a mulher, se ela tivesse cometido adultério e ela tivesse aquela morte terrível, o homem que teve o relacionamento com ela, ele morria também com o mesmo tipo de morte.
Então, também o homem era punido se ele tivesse feito isso. Agora, se é um homem que ele era casado e ele teve um relacionamento extraconjugal com uma mulher que ele não era casado, aqui vão ter várias outras punições, tem vários outros problemas. Se era uma mulher que ela era casada, de novo, ele está cometendo um ato de adultério e ele vai ser punido pelo adultério. Se era uma mulher solteira, provavelmente é uma mulher que não tinha se purificado na mikve, e essa mulher, ela está proibida, ele está tendo um relacionamento que o castigo é caret, o castigo é desligamento espiritual. Então, de novo, não é que é só para as mulheres, olha o machismo, é só para as mulheres e para os homens não tem castigo, também tem. E, de novo, mesmo que talvez aqui não tenha, às vezes, maneira de castigar a pessoa que está fazendo uma coisa errada, que está enganando uma outra pessoa, a gente sabe que nada passa dos olhos de Hashem, tudo vai ser cobrado lá em cima, cada detalhe, cada pensamento. Para vocês terem uma ideia, um homem que olha para uma outra mulher, que pensa numa outra mulher, isso pela Torá já é considerado um nível de adultério, já é considerado uma transgressão. Então, não é que os homens estão isentos, é só para as mulheres e é machismo, não. Os homens também, eles são muito cobrados da fidelidade e realmente da pessoa ela ter autocontrole. Muito bom. Aqui alguém escreveu que a Torá não é machista, ela é justa. Gostei da definição. Então, é mais só para tirar, porque, infelizmente, muitas pessoas elas se apoiam aqui nesse tipo de ensinamento para distorcer e mostrar que o judaísmo ele é machista e as mulheres são tratadas como seres inferiores e Deus nos livre. Tudo isso que está acontecendo é ao contrário, é uma mulher que se colocou, através do mau uso do livre-arbítrio dela, se colocou numa situação de dúvida, numa situação que realmente ela é culpada de um crime muito grave e agora a Torá está dando para ela a permissão dela se inocentar e poder voltar a ter uma vida com o marido dela. Aqui tem uma grande pergunta, peraí, estamos falando aqui que se essa mulher prova a inocência dela, ela ganha uma grande brachá. Mas peraí, brachá por quê? Essa mulher não é tzadeket, não é uma mulher justa, uma mulher correta. Ela se colocou numa situação que o marido pediu para ela, advertiu ela, ele já está com uma suspeita da mulher. É proibido pela Torá um homem ficar em Yehud, um homem ficar trancado na mesma sala com uma mulher que não é alguém da sua família, que não é a sua própria esposa, e a mesma coisa, uma mulher não pode ficar trancada com um homem numa sala, numa casa, e que não tem livre entrada de outras pessoas. Então, essa mulher não é uma boa pessoa, ela não está fazendo um bom ato. Por que ela merece essa brachá do Cohen? Tá bom, cola cavote, você provou que você é inocente, mas você não provou que você é uma tzadiká, que você é uma mulher justa. Então, por que ela merece essa brachá? Olha que resposta maravilhosa, que coisa incrível. O que a Torá ela está ensinando para a gente aqui? Essa mulher, por que ela se trancou com esse homem? Foi com as piores intenções do mundo, com certeza. Se ela já foi avisada e se ela sabe que é proibido pela Torá ela se fechar com outro homem, e ela foi lá e se trancou com esse homem, ela estava com intenção de fazer alguma coisa errada. E ela já estava com o Yetzer Hará queimando dentro dela. A hora que ela prova a inocência dela, o que ela demonstra? Que no momento que o Yetzer Hará, que a má inclinação dela estava mais forte, que estava queimando dentro dela, na última hora ela conseguiu vencer o Yetzer Hará. Quem chega nesse nível de autocontrole, que ele está com o Yetzer Hará queimando dentro dele, e ele consegue vencer essa inclinação, essa pessoa merece essa brachá. E a brachá tão forte que a Haná, a mãe do profeta Shmuel, ela queria essa brachá para poder ter o filho. Aqui estão me perguntando se ela não merece a brachá pelo constrangimento que ela passou. Não é pelo constrangimento, porque ela se colocou nessa situação. Não é que colocaram ela.
ela, infelizmente, se colocou nessa situação de constrangimento, de vergonha, e não é que causaram isso para ela, não é, de novo, como a gente começou explicando, não é um marido louco, ciumento, descontrolado, não estamos falando dessa situação, estamos falando de uma situação com testemunhas, com avisos, que tudo estava muito claro, preto no branco, e a mulher fez uma má escolha na vida dela por descontrole, por causa de alguns minutos de prazer que ela podia ter, ela quase destruiu toda a vida dela. Então a brachá não é pelo constrangimento, e sim pelo autocontrole que ela conseguiu ter, Baruch Hashem, na hora que o Yetzer Hará estava queimando dentro dela. O próximo assunto, olha que incrível, vamos terminar a aula hoje, Bezrat Hashem, falando sobre o Nazir. Quem era o Nazir? O Nazir é uma pessoa que ele quer fazer um voto, ele quer se elevar espiritualmente, ele quer ter um nível de santidade maior, então ele faz um voto que ele vai se abster de 3 coisas. O que ele vai se abster? Ele vai se abster de vinho, beber vinho e qualquer outro derivado de uva. Então, não só o vinho, mas também suco de uva, uva passa, geleia de uva, qualquer coisa feita de uva, ele vai se abster de comer por um certo período de tempo. A segunda coisa, ele não vai cortar o cabelo dele durante o período da Nezirut, do Nazirato dele. E a terceira coisa, ele não pode se impurificar com nenhum morto. O que quer dizer nenhum morto? Nem os parentes de primeiro grau, nem seus pais, nem sua esposa, nem seus irmãos e nem seus filhos. Se Deus nos livre durante essa época que ele é Nazir, essa época pode variar no mínimo de 30 dias até uma vida inteira. Vamos, Bezrat Hashem, se der tempo, vamos falar de um famoso Nazir, que foi Nazir pela vida inteira. Então, esse Nazir, ele pode ser de 30 dias até uma vida inteira, que ele vai se abster dessas coisas. Se acontecer, nesse período de Nezirut, falecer alguém da família dele, ele não pode participar do enterro, ele não pode ter contato com o morto. Isso se assemelha a quem? Vamos lembrar, a gente falou isso sobre o Cohen Gadol. O único que tem essa proibição na Torá é o Cohen Gadol. Olha que incrível. A gente está falando que o Nazir, ele fica por esse tempo tão sagrado quanto a pessoa mais sagrada na Torá, que é o Cohen Gadol. Então vamos entender por que ele se proibia aqui de comer uva, tomar vinho, de cortar o cabelo e de se impurificar com mortos, transforma ele numa pessoa tão elevada que muita gente coloca a voz. Está acertando aqui a pergunta, quem foi o Nazir, que foi Nazir a vida inteira? O nosso famoso Shimshon, nosso famoso Sansão, que, por favor, tudo que vocês sabem do Shimshon até hoje, apaga, joga no lixo. Quem assistiu o filme Sansão e Dalila, deleta da cabeça, apaga, é besteira em cima de besteira, em cima de besteira. Shimshon foi uma das pessoas mais sagradas da história do povo judeu. Se a gente pega o filme que passa na Record, Sansão e Dalila, a gente vai aprender um monte de besteiras, como se o Sansão ele está indo atrás de mulheres para se casar, com mulheres bonitas, esquece, apaga. Por favor, quem assistiu Sansão e Dalila, apaga da cabeça. Blineder, vocês podem me cobrar, mas é Blineder. A gente tem que fazer uma aula só sobre o Sansão, só sobre o Shimshon, para ver como é completamente distorcido se a gente não tem explicações. Só para entender quem é o Shimshon, quando a mãe dele ela estava grávida, veio um malach, um anjo, veio avisar para ela que no ventre dela ia nascer o salvador do povo judeu e que ele ia ser um nazir durante a vida inteira. Ele não podia cortar o cabelo, ele não podia tomar uva e todos os seus derivados, ele não pode se impurificar com os mortos. Então, ele vai ser um nazir para a vida inteira. O que acontece? O Shimshon, ele realmente foi uma pessoa num nível muito, muito elevado. Muita gente pensa que o Shimshon
Qual é a imagem que a gente tem? De novo, deleta tudo que a gente aprendeu na Record. O Shimshon parece aquele cara fortinho que acabou de sair do Fit Center, né? Aquele cara que levantava 100 quilos nas costas. Ao contrário, escutei do Rav Shlomo Levinstein que ele era manco das duas pernas. Ele era uma pessoa fraca, uma pessoa frágil, e que a força dele era a santidade dele. Toda vez que ele precisava de força, ele precisava, realmente a presença de Deus entrava nele e ele podia matar 100 soldados com as próprias mãos. Então, tudo isso aqui é uma boa pergunta, como ele fazia com os Arbakossot em Pesach. A verdade é que Arbakossot é uma mitzvah derabanan, é uma mitzvah rabínica, e que o Nazir ele está isento dessa mitzvah, porque ele está num nível de santidade maior, então ele não podia tomar os 4 copos em Pesach. Também muita gente pergunta, como o Nazir fazia Kiddush no Shabat? Então, ou ele pode escutar uma outra pessoa fazendo Kiddush, não necessariamente todo mundo precisa tomar o vinho, você pode escutar o Kiddush de uma outra pessoa. E uma novidade, não sei se todo mundo sabe disso, mas a gente pode fazer o Kiddush com a halá. Não necessariamente precisa fazer o Kiddush com o suco, com o vinho. Se a gente não tem vinho, por exemplo, você pode fazer o Kiddush com o pão, com a halá. Então, era uma outra maneira que o Nazir podia cumprir a mitzvah de Kiddush. Mitzvah de Arbakossot, não tem jeito, não é permitido nenhuma outra bebida. Kiddush também é permitido fazer com outras bebidas. Por exemplo, a pessoa pode fazer com bebidas importantes no lugar. A pessoa poderia fazer Kiddush com whisky, por exemplo, com vodka. Eu não sei, depois de tomar um copo de whisky de vodka, se ele conseguiria continuar o resto da Seudá, mas ele poderia fazer o Kiddush dessa maneira. Então, a grande pergunta aqui, o que ele tem de tão sagrado e por que isso vem logo depois do assunto de Sotá, dessa mulher que ela entrou numa situação de dúvida se ela cometeu adultério ou não. Então, a resposta, o Urashi fala, toda pessoa que viu uma mulher numa situação de Sotá, ele deveria, isso não é uma lei, não é uma obrigação, é um conselho, deveria imediatamente fazer um voto de Nazir. Por quê? Qual a conexão das duas coisas? Muitas vezes, a pessoa, por causa das vontades, dos desejos, ele pode destruir, como a gente falou, por causa de um pouquinho a mais de prazer, essa mulher destruiu toda a família dela, por causa de um pouquinho mais de prazer, olha a vergonha que ela causou para todo mundo em volta. Se ela tivesse cometido adultério, ela estaria para sempre proibida para o marido, para o outro homem. Olha só, um pouquinho a mais de prazer, a pessoa pode perder tudo na vida dela. Então, olha que incrível, a Torá está ensinando para a gente, todo aquele que sente que ele está pendendo demais para a atração do mundo material, ele deveria fazer um voto de Nazir. O Nazir, ele é uma situação temporária onde a pessoa vai aprender a ter autocontrole. Então, ele vai se proibir de algumas coisas para conseguir, Bezrat Hashem, voltar a ter autocontrole. Mas, olha que incrível, quando o Nazir terminava o voto dele, ele traz um korban. E qual korban que ele traz? Korban hatat. Korban hatat está associado com uma transgressão. Então, por que o Nazir, quando ele completou o voto dele, ele tem que trazer um korban hatat? A resposta é, a Torá não quer que a gente viva se privando das coisas. Quando Deus criou o mundo material, ele quer que a gente aproveite do mundo material. Mas Deus quer que a gente canalize isso para o espiritual. Não deixa o mundo material te guiar. Não deixa os desejos, eles te levarem para... Então, você tem que ter controle. Você vai controlar o cavalo e não o cavalo vai te controlar. Então, essa é a ideia toda da nossa vida aqui nesse mundo, a gente chegar nesse nível de autocontrole, a gente chegar nesse nível de Bezrat Hashem, a gente realmente está segurando nas mãos. Então, a gente come para viver e não vive para comer. A gente tem que comer com santidade, comer com a cabeça no lugar.
normalmente, olha que coisa incrível, nas áreas onde a maioria das pessoas não se cuida, a gente também acaba não se cuidando. Mas ninguém se cuida nisso. E eu vou dar um exemplo, comida. Quantas pessoas a gente conhece na vida que de verdade tem autocontrole com a comida? Quantas pessoas a gente conhece na vida que sai de uma festa e não se afunda naquela mesa de doces, mesmo sabendo que isso vai fazer mal para a gente comer aquela quantidade? Quantas pessoas a gente conhece na vida, a pessoa acabou de jantar e chega sushi na frente dela. Ela não precisa mais comer, mas ela vai comer. Por quê? Porque ela não tem autocontrole. A grande maioria das pessoas não tem autocontrole na área de comida. Por isso que a palavra pão, lechem, é a mesma raiz da palavra milhamá, que é guerra. Quando a gente vê comida, começa uma guerra dentro do ser humano e a grande maioria das pessoas não tem autocontrole. Então, já que quase ninguém tem autocontrole, eu também não vou ter. Eu não estou preocupado com isso. Vem o Nazir, olha que incrível, ele tem nível do Cohen Gadol, porque ele vai contra a correnteza, ele se proíbe de ter prazeres do mundo material, ele não quer cuidar da beleza dele. Olha só aquela mulher que quase cometeu adultério, a mulher Sotá, ela cuida da beleza dela para usar para o lado negativo, ela não aprendeu com as nossas mulheres do deserto que usavam a beleza para manter o povo judeu, aqueles espelhos sagrados. Ela está indo contra isso, por quê? Pelos desejos. Ele não quer cuidar do corpo. Por que você não corta o cabelo? Não quero cuidar da beleza física, porque não é isso o principal da nossa vida. Então, essa pessoa, uau, ele tem nível de Cohen Gadol, ele está indo contra a correnteza, ele está se trabalhando para ter autocontrole. Só para a gente terminar, a gente vai tentar, Blineder, Bezrat Hashem, eu queria toda a aula, a gente tentar sair com alguma coisa na mão. Então vamos tentar, óbvio que é uma área difícil, como a gente falou, que infelizmente a grande maioria do mundo não se cuida, mas vamos tentar, pelo menos que seja uma vez por dia, quando a gente vai comer alguma coisa, tentar comer Lechem Shamayim, comer porque eu quero manter meu corpo, pelo menos ter essa kavaná, olha, agora eu vou comer, não porque eu estou com vontade, não porque eu estou com fome, eu quero comer para manter meu corpo, para eu poder estar saudável, para cumprir mitzvot. O meu corpo é o veículo que Deus deu para minha alma vir para esse mundo, para poder cumprir mitzvot, uma vez por dia que seja, antes de comer, antes de beber alguma coisa, a gente tem essa kavaná. Eu não vou comer só porque eu estou com fome, só porque chegou na hora do almoço, eu vou comer porque eu quero comer com que do chá, eu quero manter meu corpo para poder ter energia e saúde, para poder cumprir Torá e mitzvot. Shabbat Shalom.